Sou Gelson Zentino de Almeida, professor de História, e hoje é dia 15 de outubro de 2022, dia do professor. Um dia muito especial para todos nós professores. E eu estou fazendo aqui agora uma coisa que me dá muito prazer. Eu brincava às vezes até aquela hora do recreio, que era entrar em sala de aula. Então eu estou entrando aqui nesse espaço, nessa sala de aula virtual, para falar um pouco de história. E de história do fascismo, e isso tem muito a ver com os nossos dias atuais. Por quê? Enfim, 30 e tantos anos de professor, né? Em sala de aula, direto, escola, universidade, sempre os alunos perguntavam, né, quando falava de fascismo, nazismo, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial, mas professor, como é que você chegou a isso? Como é que isso aconteceu? Isso foi feito aos poucos, né? Então, por exemplo, o fascismo nasce no contexto da final da Primeira Guerra Mundial, em que a Itália, mesmo que ao lado dos vitoriosos, ela sai com status de derrotada, sem ter nenhum outro ganho, né, com mais de 1 milhão de mortes, com várias perdas econômicas, perdas materiais, né, e isso gera uma satisfação muito grande. E já havia vários movimentos futuristas, ultranacionalistas, que buscavam um reconhecimento, uma volta à dignidade do Império como Império Romano. E aí esse movimento ele vai ser capitalizado por Mussolini, que vai criar os Faccio Italiani de Combate, combatente, na verdade, os esquadrões de combate, né, da Itália, e os Faccio recuperando, né, o fascio, que era símbolo, um feixe de varas amarrado, que era o símbolo do poder, né, do Império Romano. Essa visão era importante porque isso é em 1919, logo após, portanto, ao final da Primeira Guerra Mundial, numa Itália destruída, uma Itália arrasada, com inflação, com grandes perdas econômicas e um grande crescimento do Partido Socialista e do Partido Comunista, né, e dos sindicatos, da organização sindical. Então, isso vai levar, né, em relação a esse contexto de desemprego, uma junção de lumpenproletariado, de classe média que sentem o seu status ameaçado e o apoio do grande capital, né, industriais que vão utilizar, inicialmente acham que vão conseguir controlar e manipular os fascistas, né, Mussolini, para os seus projetos de enfrentar os partidos comunistas, socialistas e os sindicatos. Pois bem, esse crescimento, esse apoio ao fascismo, ele vai crescendo até que em 1922 o movimento operário italiano faz uma greve geral de enfrentamento a violências, agressões feitas pelo fascismo, né? E em função disso o rei, né, Vittorio Emanuele III, convoca eleições gerais e que depois nomeia o Mussolini, convida na verdade a montar um gabinete, e os liberais o apoiam, né? Os empresários, grandes capitalistas apoiam, né, para enfrentar os operários italianos, enfrentar os comunistas, né? Então o anticomunismo era uma mola que já era uma coisa ideológica, né, do partido fascista, que transforma esse movimento no Partido Nacional Fascista e, ao mesmo tempo, vai fazer com que haja esse apoio. Esse crescimento faz com que Mussolini se sinta à vontade para montar um gabinete, né, fascista e utilizar adiante as próprias regras do jogo aparentemente democrático para se fortalecer e estabelecer uma ditadura. Ele assume o poder em 22, dentro das regras democráticas, não, a Constituição está respeitada, mas vai fazendo todo o crescimento, fortalecimento do partido, enfrentamento de forma violência, agressiva, com uma propaganda, com várias mentiras, o que a gente chama hoje de eu ouvi dizer fake news, pois mas eram as propagandas, as formas mentirosas que eram feitas ali de tom ameaçador, né, em defesa sempre de uma xenofobia, do racismo, de ultranacionalismo, né, e as medidas que, claro, geravam um combate ao sindicalismo, à esquerda, ao anticomunismo e de um Estado forte. Em 25, ele assume o poder como Duce, aquele que dirige, né, e estabelece uma ditadura fascista que vai durar até a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que é importante, no primeiro momento, lembrar isso, esses elementos do fascismo, que vai ser seguido, né, e vai ser muito referência para a própria formação do nazismo, né, que é o nacionalsocialismo, ou, na verdade, o nazifascismo, né, que é o fascismo alemão, né, como também foi no fascismo na Espanha, em Portugal, e está presente em vários outros países. Com as derrotas, né, dos estados fascistas após a Segunda Guerra Mundial, né, esse movimento ele se enfraqueceu muito, embora tenha tido ainda seus inspiradores. No Brasil mesmo, que teve um movimento de massas fascistas, que era o integralismo na década de 30, né, que reuniu centenas de milhares de apoiadores, sobretudo
no sul do Brasil, no sudeste. Ainda teve uma influência até a década de 1950 com a liderança do Plínio Salgado. E depois, ao longo do tempo, permaneceram alguns grupos aqui ou acolá, mas eles foram se enfraquecendo, até que, no processo de globalização, sobretudo a partir dos anos 90, houve uma retomada de grupos neonazistas, neointegralistas, neofascistas, enfim, de diferentes grupos de extrema-direita que se fortaleceram e se organizaram no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Na Europa, inclusive, eles estão muito fortes hoje, tem lá a sua presença muito forte na própria Itália, que acabou de assumir agora o primeiro-ministro, na Hungria, na Polônia, na Ucrânia, na Rússia, enfim. São movimentos diversos, não há uma unidade necessariamente sobre hoje um partido único, como houve no passado, mas são movimentos que se dialogam, que se interagem, que se organizam, e há um cenário internacional muito próximo dessa discussão aí. Inclusive que repetem várias e várias narrativas que são equivalentes como um processo histórico, que não são, né? Várias narrativas que são copiadas, né? Quase que copia e cola, né? Como a gente pôde ver há pouco tempo com uma ex-ministra e senadora eleita repetindo coisas que já foram discursos inventados e as pessoas acreditam, né? Então, esse processo é um processo que está hoje atual, ou seja, nós temos no Brasil um crescimento de uma extrema-direita que era vista como algo insignificante, algo bizarro, algo pitoresco, mas que foi crescida. Então há uma determinada questão que a gente precisa discutir aqui. Quer dizer, ou seja, nós tivemos no Brasil uma ditadura, embora fosse chamada de fascista, não era, embora fletou como fascismo no momento do governo Médici, mas que depois do governo legítimo em 64, no golpe de 1º de abril de 64, essa ditadura durou 21 anos, pelo menos, ou seja, até 85, com a posse de um governo eleito por um colégio eleitoral da própria ditadura, né, que é o governo Tancredo, que na verdade não existiu, existiu o governo Sarney, chamado Nova República, e posteriormente, com a Constituição de 88, um Estado democrático de direito, efetivamente. Então a Constituição de 88 é que baliza esse Estado democrático, o regime democrático no Brasil desde então. Tivemos uma sucessão de governos, né, com processos eleitorais diversos, o governo Collor, eleito em 89, e que estabelece o predomínio, a hegemonia da agenda neoliberal no Brasil. Depois o governo Itamar, que o sucede após o impeachment por corrupção. Governo FHC, Fernando Henrique Cardoso com 2 mandatos, governo Lula com 2 mandatos, governo Dilma com 1 mandato e meio, porque ela também sofre impeachment dessa forma, um golpe na verdade, porque não havia nenhuma justificativa concreta, efetiva, isso ficou provado depois, inclusive pela própria forma como que foi liberada, ela não foi cassada, ela pôde ser candidata ao Senado, tem seus direitos políticos preservados, e a sua inocência foi comprovada depois. Como depois nós tivemos um processo extremamente espúrio, né, que houve, com as acusações, né, sem nenhuma forma de prova, e isso foi depois também demonstrado, contra o ex-presidente Lula. Mas o que há de estranho nessa história é que esse processo ele foi feito pensando num esquema, num sistema de direita tradicional, de conservadores, né, de capitalismo, não que o Partido Trabalhista fosse contra o anticapital, não. Os governos Lula e Dilma mostraram que nunca antes na história desse país o capital financeiro, o agronegócio, enfim, diferentes setores ganharam muito, né? Setores diversos do capitalismo, da sociedade capitalista, lucraram bastante. O que havia eram também medidas de contrapeso, de concessões sociais, de reconhecimento de direitos, que buscavam uma conciliação de interesses classistas. Então é importante que se diga isso, né? E o que acontece? Esse movimento aparece a partir de 2013 e vai ser efetivado a partir do golpe de 2016. Um movimento de parte do capital apoiado por um setor da classe média que assume uma pauta de extrema-direita, uma pauta conservadora, uma pauta moralista, e ao mesmo tempo, na verdade, o interesse de avançar o capital sobre os direitos dos trabalhadores, ainda mais, né, de expropriar esses direitos, de fazer com que houvesse ainda mais isso. Em 2016, assume então o resultado desse golpe Temer, que faz isso com a PEC do fim do mundo, com a redução do limite dos gastos, com a retirada dos que tinham os ganhos do pré-sal, que eram para ser investidos em educação, que são distribuídos para acionistas, ou seja, o próprio capital se auto-beneficiando, enfim, uma série de outras medidas que resultaram nas reformas ou contra a reforma da Previdência e trabalhista. E quem se beneficia desse processo? Não é um sistema partidário tradicional, é aquele que estava esquecido lá, aquela figura bizarra,
né, da extrema-direita, que tinha sido expulsa do exército por insubordinação, por indisciplina nos anos 80, né, que vira vereador, depois deputado federal por 30 anos, sem nenhum brilho, sem nenhum destaque, a não ser a coisa de defender a ditadura, de defender o golpe, de defender torturadores, né? Então isso passa, né, por uma forma desapercebida. Isso passa por uma forma desapercebida e fica sempre numa situação, como é que a gente vai dizer, que enfim, já era para ter sido cassado, perdido o mandato há muito tempo. Foram vários e vários ataques violentos contra outros parlamentares, contra mulheres, contra negros, enfim, contra os trabalhadores em geral. Mas ele sai candidato e não vou entrar aqui agora em detalhes, mas numa pauta que entra com acidentes, com facadas, com sei lá, que enfim, e com a retirada do principal candidato, que sendo candidato seria eleito, mas que se encontrava impedido de disputar a eleição ilegalmente, né? Esse sujeito que representava esse personagem da extrema-direita acaba sendo eleito e assume a presidência e tem o seu mandato até hoje. Eu, sinceramente, não acreditava, mas achava que veio o quê? Uma política econômica ultraliberal, com toda a retórica nacionalista, mas entrega para os capitalistas estrangeiros, né, as riquezas nacionais, produtos, mantém um processo de desindustrialização, embora a retórica seja outra nacionalista, mantém o sistema privatista como uma política econômica ultraliberal que vai resultar na inflação e no desemprego e na recessão econômica, ou seja, o que a gente chama economicamente de estagflação. E aí depois vão querer colocar a culpa disso na pandemia da Covid, na guerra da Ucrânia, enfim, é falso. Na verdade, essa política econômica implementada, né, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e, claro, como presidente responsável, o Bolsonaro, são os responsáveis pela inflação, pelo desemprego, pela volta da fome de 33 milhões de pessoas, com 100 e poucos milhões que vivem com insegurança alimentar, com a precarização do trabalho, com a retirada de direitos, com a devastação de diferentes áreas de proteção ambiental, com a permissão, entre aspas, né, do garimpo ilegal na vida, em que há o desmonte das estruturas, de instituições de fiscalização ambiental, de fiscalização de defesa de direitos dos povos indígenas. Então há uma série de medidas e ações que foram se acumulando, e aí o resultado disso é isso, né? Nós tivemos a Covid, poderia ter um número de mortes elevados, claro, a gente não teve a vacina de imediato, era uma doença nova, mas especialistas apontam que nós poderíamos ter tido cerca de 400 mil mortes evitáveis, ou seja, tivemos 700 mil mortes. Isso não é pouca coisa, inclusive desproporcional para a participação populacional mundial do Brasil. Então, e foi grotesco a gente repetir aqui, não vou fazer isso, as cenas de desumanidade, de falta de empatia, de sensibilidade com as vítimas, com as famílias, com os amigos, né? Eu infelizmente, perdi amigos com a Covid, e aquilo era algo que realmente foi muito agressivo, né? Não foi uma gripezinha, a gente sabe disso, né? E se conseguiu vacina foi graças a todo o movimento da sociedade, da ciência, né? De estados, de políticos em geral, da oposição principalmente, como foi também o auxílio emergencial, que inicialmente tanto o Bolsonaro quanto o Paulo Guedes queriam negar, né? E posteriormente a questão que era um programa que poderia ter tido um aumento, poderia manter toda uma relação de um programa de Estado e, portanto, não apenas uma política de governo, que era o Bolsa Família, né, com reconhecimento de reajuste que era necessário, mas não, foi extinto e foi criado um programa que tinha um caráter eleitoreiro, sem previsão orçamentária para 2023, mas apenas para poder dizer que aumentou o valor, mudou o nome, mas que só valia para a eleição. Então, assim, é uma série de projetos de caráter eleitoral. Mas o mais grave disso tudo é que essa situação, ela é exatamente característica daquele passo a passo de que cada vez mais foi estendendo os limites constitucionais, avançando sobre a STF, avançando sobre diferentes direitos da sociedade para estabelecer o quê? Uma visão autoritária, se antes era chamado de Duce, Hitler, o que seja. Hoje é o quê? Né? Como disseram aqueles fariseus em Aparecida, o mito. Né? Ou seja, é a liderança autoritária que detém o saber, o conhecimento, a verdade e o caminho. É ele que tem que liderar. E essas pessoas seguem de forma fanática. Então, assim, hoje, essa aula sobre fascismo e essa questão
um pouco do que nós temos hoje no Brasil, é para fazer uma ponte e uma reflexão. Como nós podemos falar no Dia dos Professores, né, numa saudação, parabéns, sem pensar numa reflexão de qual país nós queremos. Que Brasil é esse que nós temos e qual o Brasil que nós queremos? A educação é um caminho, mas que educação é essa? Uma educação que tenha professores remunerados, que tenha professores em todas as escolas, escolas bem equipadas, que tenha os alunos bem alimentados, ou seja, que haja uma estrutura, né, que possibilite de fato um processo de ensino-aprendizagem com tudo aquilo que é necessário para tanto alunos como professores e todos os profissionais da educação. Mas é também necessário salário digno para o professor. E mais ainda, é necessário que a educação seja compreendida como um processo político-pedagógico que é inerente ao processo democrático de reconhecimento de direitos para toda a sociedade. Isso não pode ser feito numa sociedade que pensa que tem que valorizar armas em vez de brinquedos, que tem que valorizar o fanatismo ao invés de um debate crítico e consciente. Então, assim, a gente tem que pensar muito em que Brasil nós queremos no dia de hoje. Pensar hoje, com o Dia do Professor, dar parabéns e depois fazer aquilo que não deve com relação àqueles que são os opositores à educação, aos professores, é melhor não dar parabéns. Então, nesse momento agora, eu me confraternizo aos meus colegas, meus companheiros e a todos que estão aqui me acompanhando, quem foi meu aluno, né? Vamos pensar direito em que Brasil nós queremos. Esse é o momento de pensar. Queremos um Brasil que ainda acredite naqueles valores iluministas. Olha que só que a gente voltando a valores iluministas, ainda da Revolução Burguesa, do reconhecimento do direito, da liberdade. Não essa liberdade que fala que a liberdade é do indivíduo de uma forma absoluta. Uma liberdade que seja também consciente e responsável com o direito e o respeito de todos, de uma coletividade, de uma comunidade, de uma sociedade, de uma democracia. Então é isso que está em jogo hoje. Pensar hoje como professores, se nós queremos continuar sendo professores com uma educação que seja positiva e transformadora numa sociedade, que seja uma sociedade justa, fraterna, democrática, igualitária, num Brasil que pode ser soberano, pode ser muito mais justo, desenvolvido e democrático, é claro. Então, em defesa dessa democracia, dessa liberdade e da vida de todos nós, vamos pensar um pouco mais sobre que Brasil queremos.